Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao nosso dia 7 do devocional Vencendo os Venenos da Alma. Esse devocional que tem como objetivo, como propósito, romper com tudo aquilo que te afasta de Deus, com tudo aquilo que contamina o seu interior, que contamina as pessoas à sua volta e que impede você de fluir no seu relacionamento com Deus, de ter um relacionamento de intimidade e profundidade com o Senhor. Nós já lidamos com muitos venenos aqui e hoje vamos tratar com mais um veneno muito perigoso. Hoje nós vamos falar sobre a inveja. Eu sei, é um assunto meio delicado e um pouquinho chato de falar, mas nós precisamos lidar com isso, nós precisamos tratar, precisamos olhar para o nosso interior, e identificar se temos ou não alguma raiz de inveja, porque ela é, sim, um veneno muito perigoso. Olha só o que fala em Provérbios 27:4. O rancor é cruel, a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Ou seja, o rancor, a amargura, o ressentimento é algo cruel. A raiva, a fúria, ela é destrutiva, mas a inveja, ela é insuportável e nós não podemos tolerar isso nas nossas vidas. E não existe inveja do bem, não existe inveja boa. Inveja é inveja. Inveja é pecado. E por que a inveja ela é tão perigosa? Porque geralmente a inveja ela é um veneno oculto no nosso interior. Porque geralmente é muito difícil alguém admitir que tem inveja, porque nos causa um pouco de vergonha falar eu estou com inveja daquela pessoa, eu sinto inveja, daquilo que o outro tem. Geralmente é muito mais fácil a gente dizer que está sendo alvo da inveja, dizer que o outro tem inveja de nós, do que realmente nós admitirmos que sentimos inveja. E sem confissão, sem arrependimento, não existe cura, não existe libertação. Então não é vergonha você confessar que tem inveja. Vergonha é você continuar alimentando esse veneno no seu interior, E é um veneno que apodrece, que causa uma podridão. Vamos aqui, eu quero definir com vocês bem claro o que é inveja. O que significa ter inveja? Então, eu fui lá buscar no dicionário o significado. E olha só o que o dicionário diz, que inveja é desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Quando você não consegue ficar feliz pela conquista do outro. Então você quer muito algo na sua vida. Vamos imaginar aqui que você está prestando vestibular e você quer muito passar naquele curso que é dos seus sonhos e você não consegue ficar feliz quando um amigo, quando um parente, quando uma pessoa que você conhece conquista aquele sonho, consegue entrar na universidade. Você não consegue se alegrar, se você quer muito ficar grávida, você não consegue se alegrar quando uma amiga sua fala que tá grávida, ou você quer muito um casamento e você não consegue se alegrar quando uma amiga sua anuncia que está noiva. Então, isso acontece, é muito comum, e quando você realmente não consegue se alegrar e desfrutar daquilo que o outro conquistou, não consegue ficar feliz pelas conquistas do outro, é porque existe raiz de inveja no seu coração. Olha outro também significado, outra definição: desejo irrefreável de possuir ou gozar do que é de outrem, ou seja, é um desejo irrefreável, incontrolável de ter o que o outro tem. E é exatamente ter o que o outro tem, não é ser como o outro, mas ter o que o outro tem. Isso é inveja. E olha só que interessante, eu comecei a pesquisar mais sobre a inveja e eu fui pesquisar sobre a raiz da palavra, o que significa a raiz. E olha só, inveja vem do latim invedere, que significa não ver.
Olha que interessante. Inveja, a raiz da palavra, do significado é não ver. Ou seja, você tá tão focada na vida do outro que você não consegue olhar para você. Você não se enxerga, você não consegue ver aquilo que você tem e você não consegue olhar para o seu interior. Você tá tão focado na vida do outro, no que o outro faz, no que o outro tem, que você não consegue olhar para você mesma. E aí que tá o grande perigo, quando nós não olhamos para nós, quando nós não examinamos o nosso interior. Como eu tenho falado aqui nessa série, como é importante todos os dias nós fazermos esse autoexame. Olhar para dentro do nosso coração. Para isso é necessário muita coragem e muita humildade também, de você olhar para o seu interior, de você ter um momento de introspecção e analisar. Será que existe alguma raiz de mal no meu coração? Será que existe algum veneno tomando conta da minha alma e me afastando da comunhão plena com o Senhor? E a inveja faz isso, porque você tá com os seus olhos no outro e não consegue se ver, não consegue olhar para a sua realidade, não consegue enxergar o seu interior. E como que a inveja entra na nossa vida? Lembra que nós já falamos aqui sobre insatisfação? Sobre o perigo desse veneno, que é estar insatisfeita com a própria vida? É um ciclo de pecado e é um ciclo de veneno. Então a inveja, ela entra na sua vida através da insatisfação. Primeiro você fica insatisfeita com a sua vida. Você não consegue se alegrar com aquilo que você tem. E aí você começa, a insatisfação leva à comparação. Que nós vamos falar sobre comparação aqui nessa série também. Nós começamos a nos comparar com o outro, a comparar o sucesso do outro com o nosso, o resultado do outro com o nosso, o que o outro tem e que nós não temos. E o que é muito injusto isso, não vou falar muito de comparação aqui, nós vamos ter uma live específica sobre isso. Mas a comparação, ela é cruel, a comparação, ela é muito injusta. E aí, quando você começa a comparar a vida do outro com a sua, que a inveja entra no seu coração. E você começa a desejar o que a outra tem, o casamento que a outra tem, a profissão que a outra tem, o ministério que a outra tem, os resultados que a outra tem. Mas você não sabe o processo que o outro viveu, né? As dificuldades, né? Os desertos, as tempestades que o outro passou para chegar até aquele resultado. Então, muito cuidado em comparar a sua vida com o outro. Cada um tem um processo, né? Cada um vive o seu processo. Você não está adiantada, você não está atrasada, você está no seu tempo, vivendo esse processo de crescimento, de amadurecimento. Então não inveje o que o outro tem. Não deseje o que o outro tem. Se você quer desejar algo para sua vida, deseje aquilo que o Senhor tem para você. Deseje só o que o Senhor tem para a sua vida. Fala: Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu não quero o que o outro tem, eu quero o que o Senhor planejou para mim. Eu quero viver os sonhos que o Senhor sonhou para mim. Aquilo que o Senhor planejou na formação do meu ser. Se você quer desejar, deseje isso. Deseje viver exatamente o que Deus tem para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E é exatamente isso. O invejoso, ele só quer o resultado, mas ele não quer viver o processo. E a questão, querida, é o processo. A parte mais valiosa é o processo. Porque é no processo que nós crescemos, é no processo que nós amadurecemos, é no processo que nós nos tornamos mulheres e homens mais parecidos com o Senhor Jesus. Vou dar para vocês alguns exemplos de inveja, mas antes quero falar para vocês em Provérbios 14:30, fala assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha que forte isso. O coração em paz dá vida ao corpo. O
O coração, quando ele tá tranquilo, quando ele tá em paz, quando ele é liberto de todos os venenos, ele dá vida ao corpo. Mas a inveja, ela apodrece os ossos. Ela apodrece você por dentro. Olha só alguns exemplos de inveja na Bíblia, né? A inveja foi um dos motivos que levou Saul a perseguir Davi. Você pode ver isso em 1 Samuel 18:9, né? Foi por inveja que os irmãos de José venderam ele como escravo. Eles tinham inveja do tratamento que o pai dava para José e por isso venderam o irmão como escravo. Isso está em Gênesis 37. E foi por inveja, a inveja foi um dos motivos também que entregaram Jesus para ser preso e crucificado. Os fariseus tinham inveja de Jesus, da popularidade de Jesus, dos sinais que Jesus fazia, né, das multidões que ele arrastava, né? E isso fez também com que eles tramassem, né, a morte, né, de Jesus. Lá em Mateus 27:18. Como que eu vou identificar a inveja no meu coração? Como que eu sei, Lidiane, que eu tô sentindo inveja ou não? Então, se você não consegue se alegrar com as conquistas alheias, se você sente prazer quando algo ruim acontece com alguém, então você provavelmente está contaminada pela inveja. Então hoje eu quero convidar você, mulher, a olhar para dentro do seu coração e analisar. Será que eu tenho ficado triste quando alguém conquista alguma coisa que eu quero? E eu vou confessar para vocês, mulher, que eu já tive inveja também. Eu já me peguei nesse lugar, já me enxerguei nesse lugar de inveja. Eu congregava numa igreja e teve uma época assim em que várias mulheres da igreja ficaram grávidas. Várias irmãs ficaram grávidas e foi até assim, olha, a unção de gravidez tá aqui, é a água da igreja, né? Essas brincadeiras assim. E eu ficava na expectativa de ficar grávida também, né? Nossa, eu vou ser a próxima, eu vou ser a próxima. E isso não acontecia, como não aconteceu, né? Eu sou mãe do Davi e eu queria muito ter um segundo filho. E isso não aconteceu. E eu comecei a perceber que quando uma mulher dizia que estava grávida, em vez de me alegrar, eu ficava triste. E aconteceu um caso muito específico de uma mulher, de uma irmã ficar grávida, de uma menina, e ela colocar o nome nessa menina, o nome que eu queria, né? Se eu ficasse grávida de uma menina. E isso me deixou triste. E a hora que eu percebi que eu fiquei triste por causa disso, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. E aí eu fui pro meu quarto, confessei o meu pecado pro Senhor e falei, Senhor, eu não aceito viver desse jeito. Eu não aceito me entristecer com isso. Eu não aceito esse veneno de inveja no meu coração. Então eu tô falando isso pra vocês aqui, pra você entender que isso é mais comum do que parece. Que a inveja não está relacionada apenas ao que o outro sente em relação a você, mas principalmente ao que você sente em relação ao outro. E nós precisamos ter essa vigilância, estar atentas ao nosso coração, porque qualquer pessoa pode ser alvo da inveja. Qualquer pessoa pode cair na inveja. Basta, né, que você se sinta insatisfeita com alguma situação da sua vida e que você comece a comparar a sua vida com o outro. E aí, quando você vê, você já está contaminada pela inveja. Então, cuidado com isso. Quais são os antídotos da inveja? Eu acredito que o antídoto da inveja são dois, na verdade. É a gratidão e a irmandade, né? Quando você é grata por aquilo que você tem, quando você reconhece a obra de Deus na sua vida, né? Quando você olha para o seu interior e busca ser uma mulher parecida com Jesus, você não perde seu tempo olhando para a vida do outro, porque o seu alvo é
Cristo. Então, quando você é grata, quando você olha para sua vida, quando você conta as bênçãos que você tem, quando você desfruta daquilo que você tem, quando você olha para o seu interior, lembra que inveja significa não ver. Então, quando você enxerga, quando você presta atenção naquilo que você tem, quando você olha para dentro do seu coração, quando você busca ser uma mulher parecida com Jesus, você não tem tempo para olhar para a vida do outro, porque o seu alvo é Cristo. E aí não existe espaço para inveja no seu coração, né? E dessa forma, as conquistas e as vitórias do outro não vão te incomodar, mas também serão motivo de alegria para você. Olha só o que está escrito lá em Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então a palavra nos orienta a nos amar de forma fraternal, né? Até essa irmandade, a entender que a conquista do outro é sinal da obra de Deus, né? Aqui também fala, eu vou ler para você, né? Em João 3:27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ou seja, se você vê a conquista do outro, você está testemunhando a obra de Deus na vida do outro. É Deus fazendo na vida do outro, é Deus prosperando na vida do outro, é o mover de Deus. Então isso é um motivo de alegria, não é um motivo de tristeza, né? Quando alguém recebe uma bênção, é uma obra de Deus na vida dele, né? É o céu concedendo, é o céu se movendo, é o céu fazendo aqui na terra. Então isso é motivo de alegria, não pode nunca ser motivo de tristeza para nós, né? Então nós precisamos também aprender a nos alegrar com o outro. Se o outro conquistou, eu lembro assim, no momento da nossa vida, a gente frequentava a célula, e eu lembro que foi um momento assim, bem no início do meu casamento, e nós compramos uma moto, a gente ia a pé para a célula. E aí a gente comprou uma moto, conseguimos, foi uma conquista para nós. Eu era recém-casada e para nós aquilo foi uma grande conquista. E nós fomos, o dia que a gente chegou de moto na célula, os irmãos celebraram, os irmãos se alegraram e oraram com a gente. E tivemos um momento de gratidão ao Senhor por aquela bênção. E eu me senti tão feliz e de ver que eles estavam se alegrando com a gente, de pensar, nossa, eles nos amam de verdade, eles torcem por nós. E isso é tão gostoso, isso é tão prazeroso quando nós vivemos em unidade, quando nós vivemos em irmandade e nos sentimos assim como uma família, entendemos que a conquista do outro é o mover de Deus, a conquista do outro é a obra do Senhor na vida dele, é o Senhor usando aquela pessoa, fazendo na vida daquela pessoa, né, transformando a vida daquela pessoa, honrando a vida daquela pessoa. É tão maravilhoso quando nós caminhamos dessa forma. Eu já experimentei isso e eu posso dizer para vocês que é lindo esse amor. Eu conheci o amor de Deus através da vida dos meus irmãos, dos quais eu já congreguei e já tive comunhão, né? O Senhor se revela o amor dele através da vida das pessoas. Essa é uma verdade, né? Nós conhecemos o amor de Deus através da vida das pessoas. E esse foi um momento que ficou marcado no meu coração, de ver a alegria das pessoas com a nossa vitória. E isso é maravilhoso. Isso é o oposto da inveja. É o oposto da inveja. Então, em nome de Jesus, mulher, que esse devocional possa abrir os seus olhos, possa te deixar atenta, não envergonhada, não chateada, mas atenta, né? Para você refletir sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre os seus comportamentos e ver se existe alguma raiz de insatisfação, de comparação e de inveja dentro do seu coração, que você seja liberta da inveja em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então. Senhor, muito obrigada pela tua palavra que nos liberta, que nos cura, que nos restaura, que nos exorta, que nos orienta, Senhor, e que transforma a nossa mentalidade para que nós possamos ser mulheres mais parecidas contigo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto,
tanto que nos corrige. O Senhor não permite que nós vivamos no engano, mas nos corrige para que nós possamos desfrutar de uma comunhão plena contigo. E é isso que nós queremos, Pai. Som dos nossos corações, revela, Espírito Santo, se existe alguma raiz de inveja no nosso interior. Nós pedimos perdão, nós nos arrependemos todas as vezes que nós olhamos para a vida do outro, desejamos o que o outro tem. Senhor, comparamos a nossa vida, nos sentimos insatisfeitas com aquilo que temos. Perdoa-nos, Senhor. Cura a nossa vida, nos liberta de todo mal, nos liberta de todo veneno, nos liberta de toda inveja, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, Pai, ser mulheres com o coração puro, com o coração sedento por Ti e um coração que quer, Senhor, ser liberta de todo mal, em nome de Jesus. Amém. E amém, que você seja liberta da inveja em nome do Senhor Jesus. Amanhã nós voltamos então tratando mais um veneno da alma, com mais uma dose de cura para os nossos corações. Um beijo para você e até amanhã.